É um prazer estar aqui com todos os senhores. Nós vamos fazer aquela reunião aberta que nós temos feito já há algum tempo, uma vez por mês. E hoje nós temos o prazer de contar com a doutora Letícia Lauricella, que é nossa assistente aqui, que vai nos falar sobre o manejo perioperatório em cirurgia torácica. E, então, dentro disso, Letícia, é um prazer contar com você, e a ideia depois que a nossa residente Paula vai apresentar um caso, mais ou menos ilustrando o que foi dito, o que será dito pela doutora Letícia. Então, Letícia, prazer contar com você, passo a palavra. Então, bom dia a todos. É interessante poder dar essa aula nesse grupo, né, que é de alunos, ex-alunos, ex-residentes do Serviço de Cirurgia Torácica, porque temos aqui pessoas que acabaram de chegar e pessoas que passaram pelo serviço há muitos anos atrás. Então, acho que quando a gente fala de manejo perioperatório, a gente tem que ver tudo que a gente pode, pequenas mudanças que a gente pode fazer para melhorar os nossos desfechos, né? E eu acho que ao longo dos anos, eu entrei no serviço como residente em 2007, então já fazem 14 anos que eu estou no serviço, e eu vi uma mudança muito grande em muitas coisas relacionadas ao perioperatório, né? Desde a época que eu era residente até hoje. Então, eu vou discutir detalhes disso e no final eu vou mostrar os nossos números para que todos vejam como a gente evoluiu ao longo desses anos. Então, sempre que a gente está buscando mudar condutas, mudar cirurgias, a forma de lidar com o paciente, o cirurgião, os médicos, a gente sempre está pensando em obter os desfechos, né? Então, quando o médico pensa em desfecho, ele está pensando em complicação perioperatória, em mortalidade, está pensando em tempo de internação, sobrevida, custo, tempo de cirurgia, e isso é o que a maioria dos trabalhos, quando a gente vai ler sobre manejo perioperatório, a maioria dos trabalhos tentam abordar esses desfechos que são os clássicos, né? Os desfechos clássicos em medicina. Mas se a gente se sentar do outro lado da mesa e a gente colocar o chapéu do paciente, o paciente, muitas vezes, ele não está preocupado com isso que eu acabei de mostrar. Os desfechos para o paciente tem muito mais a ver com qualidade de vida. É o paciente que vai fazer uma cirurgia, ele quer saber se os sintomas dele vão melhorar, se ele vai precisar de apoio da família para se recuperar, se ele vai conseguir sair da cama rápido, se ele vai voltar ao trabalho, se ele vai ter dor, como é que vai ficar a função pulmonar dele, se ele vai voltar a respirar normal. Então, a gente tem que pensar que quando a gente está lidando com o perioperatório, nem todas as mudanças que a gente faz vão mudar os nossos desfechos que a gente, médico, está preocupado, mas vão mudar alguns desfechos que para o paciente são muito importantes, tá? Então, é isso que eu pretendo mostrar com essa aula. Então, para me ajudar a dar essa aula, eu decidi mostrar o protocolo do ERAS, que é uma sigla em inglês para Enhanced Recovery After Surgery, que é uma sociedade de médicos, né, anestesistas, cirurgiões, uma sociedade multidisciplinar, tem nutricionista, fisioterapeuta, que se reúne para fazer os guidelines com a missão de desenvolver o cuidado perioperatório, melhorar a recuperação do paciente através de pesquisa, educação, auditoria e implementação de práticas baseadas em evidência. E quando eu falo auditoria, isso é muito importante, porque toda vez que a gente tenta mudar alguma conduta, é importante que a gente tenha como medir os nossos números e auditar esses números para entender se aquilo está fazendo diferença e ver o quanto que a gente melhorou após uma mudança de alguma conduta. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que o guideline do ERAS fala em relação à cirurgia torácica, né? Esse é um dos guidelines mais recentes, que foi publicado em 2018. Eles têm guidelines para vários tipos de cirurgia, então o de cirurgia torácica foi feito mesmo para cirurgias de ressecção pulmonar. Bom, então o ERAS, ele divide o perioperatório em 4 tempos, que são a pré-admissão, admissão, o perioperatório e o pós-operatório. Então, na pré-admissão, o que é a pré-admissão? É o período pré-hospitalar, né? Ou quando o paciente passa em consulta e a gente vai começar a abordar o assunto cirúrgico com ele. O que a gente deve prestar atenção?
Uma das coisas que é recomendado é que se faça um aconselhamento, uma palestra educacional para o paciente e que se dê informação de uma forma estruturada para o paciente. Então, aqui, por exemplo, é um livrinho que o paciente recebe, onde ele vai ter todos os tempos, por tudo que ele vai passar ao longo do perioperatório, tudo que ele vai as medicações que vão ser administradas, o que não vai ser feito, o que deve ser feito, o que o paciente precisa fazer. É como se fosse um checklist que ele vai seguindo para ver se tudo que está sendo feito com ele está dentro do estabelecido, vamos dizer assim. Então, isso é uma das coisas que é recomendado fazer. Outra coisa é procurar acessar o estado nutricional do paciente e encaminhar os pacientes que os estados que tenham risco nutricional para uma avaliação de um nutricionista, recomendar a parar de fumar, né, com pelo menos 4 semanas antes da cirurgia, e isso deve ser feito por um profissional que tenha conhecimentos, né? A gente sempre fala para o paciente, para de fumar que vai ser melhor, porque você vai cicatrizar melhor, você vai ter menos complicação, mas nem sempre é fácil para o paciente conseguir parar de fumar, né? E aqui eu nem vou entrar no mérito se a gente deve ou não postergar uma cirurgia para câncer de pulmão por conta disso, mas a questão é que a gente deveria encaminhar o paciente para um pneumologista que pudesse orientar de uma forma mais precisa como fazer para parar de fumar. Identificar e corrigir a anemia no pré-operatório, e isso o protocolo do ERAS deixa assim, pontua que a gente deve fazer isso evitando transfusão de sangue, então a correção deve ser realmente no período de pré-admissão, com tempo para que você consiga corrigir através de reposição de ferro, evitando a transfusão de sangue, porque isso já se sabe que é associado à piora de sobrevida nos pacientes com câncer. Reabilitação e pré-habilitação pulmonar em pacientes com função pulmonar limítrofe. Existem diversos trabalhos que abordam esse assunto, e também a gente precisa fazer isso junto com uma equipe de fisioterapia, de profissionais de educação física, de uma forma mais estruturada. Outra coisa, aí mudando já para o período da admissão, né? Bem próximo ao momento que o paciente vai chegar no hospital. O que o protocolo mostra aqui? A gente deve prestar atenção que já se mudou um pouco aquela situação de que a gente pede para o paciente fazer 8 horas de jejum. Já existem estudos que mostram que o jejum prolongado aumenta a complicação pós-operatória, aumenta a incidência de náuseas e vômitos, aumenta a resistência à insulina. Então, hoje já se sabe que para líquidos, o paciente poderia receber líquidos até 2 horas antes da cirurgia e sólidos até 6 horas antes. E, ainda assim, é recomendado a administração de carboidratos líquidos, né, sem resíduos, rotineiramente. Então, evitar o jejum prolongado. Em relação à medicação pré-anestésica, já não é recomendado, já se sabe que isso é ruim para o paciente usar sedativos para reduzir a ansiedade. Isso é uma coisa que acho que mudou muito na época que eu fiz residência de cirurgia geral, não foi na USP, mas a gente dava para fazer a parte da prescrição de véspera, usar diazepam, porque isso diminuía a ansiedade. A gente colocava para todos os pacientes, e já se sabe que o uso de sedativos com essa intenção aumenta o tempo que o paciente demora para ser estubado, principalmente em idosos, isso está associado com confusão mental no pós-operatório. Enfim, já não se deve usar. Em relação ao perioperatório, medidas de prevenção de trombose, para pacientes com ressecções pulmonares, as medidas farmacológicas e mecânicas devem ser instituídas para todos, com uso de meias e compressores pneumáticos, e assim que possível no pós-operatório, iniciar a profilaxia medicamentosa. Assim, o protocolo não estabelece um momento exato, mas é claro que quanto antes melhor, desde que o paciente não tenha risco de sangramento. E para pacientes com alto risco de trombose, existe uma discussão, né, se deve ou não deixar uma profilaxia estendida até 4 semanas. Na literatura,
para a cirurgia torácica em si, não há uma evidência baseada uma evidência científica que suporte o uso de profilaxia estendida, portanto, aqui eles colocam como uma recomendação fraca, tá? A gente sabe que os pacientes com câncer e com cirurgias grandes têm um risco maior de trombose, no entanto, não existe comprovação de que isso deva ser utilizado, então não é recomendado pelo protocolo, isso varia muito entre os cirurgiões, né? A gente, aqui na USP, não tem essa conduta de dar alta com heparina, com Clexane, mas é algo a ser discutido, porém não recomendado por esse protocolo. O uso de antibióticos profiláticos, sempre de rotina, com até 1 hora no máximo antes da incisão. A gente sabe, o que se diz é que o uso do antibiótico profilático, ele diminui a infecção de sítio cirúrgico, mas ele não diminui a incidência de pneumonia e empiema no pós-operatório. Então, não é recomendado a antibiótico profilaxia estendida até 48 horas. O que se sabe é que o uso da dose no intraoperatório é tão eficaz quanto deixar 48 horas. Outra coisa que faz parte do perioperatório é a prevenção de hipotermia. E aqui, a prevenção de náuseas e vômitos. Então, PONV é a sigla para Post-Operative Nausea and Vomiting. Então, para todos os pacientes, as medidas não farmacológicas devem ser instituídas. O que são essas medidas? Então, diminuir o tempo de jejum, isso ajuda na incidência de náuseas e vômitos. E para os pacientes que têm alto risco de náuseas e vômitos, uma abordagem multimodal é recomendada. Então, aqui eu coloquei para vocês verem quais são os fatores de risco para náuseas e vômitos no pós-operatório, ou no perioperatório. Pacientes do sexo feminino, pacientes não tabagistas, pacientes com história prévia de náuseas e vômitos, ou que tenham motion sickness, que é pacientes que enjoam facilmente no carro, no ônibus, no navio, enfim, que tem essa história prévia, pacientes que usam opioides ou o uso de opioides no pós-operatório, né? Então, para cada um desses itens, você vai aumentando o número aqui, e com isso a incidência aumenta muito. Então, uma mulher não tabagista que enjoa fácil, ou que já teve isso antes em alguma cirurgia, tem uma incidência de 60% de náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, o que se recomenda é que, tendo um fator de risco, já se deve usar dexametasona mais um antiemético, e conforme você for aumentando esse risco, evitar agentes inalatórios e associando outras medicações, como ondansetron, enfim, outras medicações, copolamina, para diminuir esse risco. A gente sabe que isso fica muito na mão do anestesista, mas o cirurgião também tem algumas atitudes que podem contribuir para melhorar isso, como, por exemplo, evitar o uso de opioides no pós-operatório e trabalhar para que se diminua o tempo de jejum desses pacientes. Bom, em relação ao protocolo de anestesia, o que o guideline fala? Sempre utilizar medidas de proteção do pulmão com volumes correntes menores, PIPs não muito altas, e a combinação de bloqueio regional e anestesia geral. Isso eu vou falar um pouquinho no próximo slide. E o uso de anestésicos voláteis de curta duração, para que o paciente possa acordar mais rápido da cirurgia. E aí, com relação à anestesia regional, bloqueios regionais e alívio de dor, o que o protocolo estabelece? Que hoje em dia já se sabe que os bloqueios paravertebrais são tão bons quanto a anestesia peridural no controle da dor no pós-operatório, e eles têm menos efeitos colaterais do que a peridural. Então, já se recomenda que se priorize o uso dos paravertebrais, o eretor da espinha, por exemplo, é um deles, e não a anestesia peridural. Isso é uma coisa que a gente ainda está na luta aqui, pelo menos no ICESP, a gente, praticamente todos os pacientes, a equipe de anestesia ainda faz a peridural,
até porque é um serviço escola, tem residentes de anestesia que querem aprender, mas fora do Hospital das Clínicas, em hospitais privados que a gente trabalha, nós já temos usado muito mais os bloqueios paravertebrais e praticamente não fazemos mais anestesia peridural. Bom, o que mais? Combinação de paracetamol, que é o acetaminofeno, com anti-inflamatórios não esteroidais para todos os pacientes, desde que não tenha contraindicação para anti-inflamatórios, uso de ketamina em pacientes com dor crônica pré-existente, e o uso da dexametasona também auxilia no controle da dor, além de ajudar na questão de náuseas e vômitos. E aqui eu coloquei um item a mais sobre a gabapentina, porque é uma coisa que a gente discute muito, usar ou não a gabapentina no pré-operatório com a intenção de reduzir dor crônica. E na literatura não se comprovou que em cirurgia torácica o uso da gabapentina esteja associado a uma redução da dor crônica e mesmo da dor aguda em cirurgia torácica. Então, o protocolo não recomenda, o ERAS não fala de analgesia preemptiva. Bom, aqui eu coloquei um vídeo mostrando o bloqueio intercostal, que é o que a gente tem feito para quase todas as cirurgias minimamente invasivas, robóticas e vídeos, fora do Hospital das Clínicas e do ICESP. A gente inicia a cirurgia fazendo o bloqueio intercostal. Aqui eu coloquei uma receitinha de bolo com as medicações que a gente usa nesse bloqueio. Então tem sulfato de magnésio, dexametasona, ropivacaína, adrenalina e clonidina. Então, isso é o início da cirurgia e ao final, aqui é uma foto do anestesista fazendo um bloqueio do eretor da espinha, inclusive dá para colocar um catéter para que o paciente possa receber infusão contínua de medicação com uma PCA. É um bloqueio que é feito guiado por ultrassom ao final da cirurgia. Então, a gente economiza bastante o tempo do anestesista antes de iniciar a cirurgia, porque muitas vezes a peridural demora muito e aqui a gente não tem feito mais isso fora da USP, né? No ICESP a gente ainda não tem feito isso na maioria dos casos. Ainda no perioperatório, em relação ao manejo de líquidos, deve-se evitar ser muito restritivo ou muito liberal, né? O anestesista tem que buscar uma euvolemia e usar os cristalóides. Em relação à técnica cirúrgica, para toracotomia, utilizar incisões que poupem o músculo grande dorsal, que tente poupar o músculo intercostal e o nervo intercostal. E uma recomendação forte do guideline é que se utilize a cirurgia minimamente invasiva, principalmente para os pacientes com tumores em estadios precoces. Apesar de que atualmente a cirurgia minimamente invasiva já vem sendo utilizada para casos mais complexos, inclusive com tumores às vezes mais centrais, que precisem de broncoplastia, estereoplastia, já é uma realidade a minimamente invasiva. Então, isso aqui, na minha opinião, é uma das coisas que mais contribuem com os desfechos favoráveis de uma boa evolução no pós-operatório, em termos de dor, em termos de tempo de internação. A gente vai ver isso nos trabalhos que eu vou mostrar. Aqui eu coloquei umas fotos mostrando que, também faz parte dos cuidados perioperatórios o posicionamento adequado do paciente, com utilização de coxins de gel, com posicionamento certo da cabeça, com o uso de protetores para evitar lesões de pele, protetor de calcânio aqui, mostrando a meia elástica e o compressor pneumático. Então, isso são coisas que a gente pode usar e a gente deve usar para evitar justamente isso aqui. O paciente preso na mesa com uma força enorme aqui no esparadrapo, pode acordar com uma lesão do cutâneo lateral da coxa, ficar com uma parestesia na perna, a gente já teve isso, então tem que prestar atenção. Isso aqui, o paciente idoso, às vezes com uma pele fininha, horas de cirurgia com um eletrodo mal posicionado pode fazer escarificar a pele e o paciente vai lembrar muito mais disso, às vezes, do que da cirurgia em si. Então, evitar esse tipo de problema. Bom, em relação ao pós-operatório, aqui tem algumas coisas que são interessantes, que a gente ainda já mudou muita coisa, mas precisa mudar mais algumas coisas. Em relação ao dreno, não é recomendado de rotina o uso de aspiração, porque não tem evidência de que isso contribua com a expansão pulmonar, enfim. Então, de rotina não é recomendado.
O protocolo recomenda o uso de sistemas de drenagem digital, porque isso tira bastante a subjetividade, né? Então, você tem uma avaliação numérica do que se o paciente tem uma fístula, como é que está sendo isso ao longo do tempo, e facilita a tomada de decisão, diminui a variação entre pessoas da mesma equipe, né? Um passa, acha que tem um escape grande, o outro acha que não tem. Quando você consegue numerar isso, você consegue, às vezes, até tirar o dreno mais rápido, porque você tem uma confiança melhor, um número para ver o que é escape, o que não é escape. Os drenos devem ser removidos mesmo na presença de altos volumes. Então, o que o protocolo reforça é que a gente deve levar em consideração muito mais a fístula aérea do que o volume de drenagem. Então, parou de ter fístula aérea, esse dreno pode ser removido independente do volume de drenagem. É lógico que, desde que não esteja um volume de sangue no dreno, né? E utilização de um único dreno ao invés de 2 drenos. Isso aqui com certeza contribui para diminuir a dor do paciente, né, porque não dá para comparar o que era antigamente. Quando eu entrei na residência, a gente sempre deixava 2 drenos calibrosos para todas as lobectomias. O paciente levava uma semana para conseguir retirar esses 2 drenos. Não dá para comparar o que é acordar assim, o que é acordar com um dreno mais fino. Então, a gente tem usado só um dreno e um dreno bem mais fino do que a gente usava antigamente. Em relação à sondagem vesical, o protocolo reforça que pacientes com função renal normal não deveriam ter de rotina a colocação de sondagem vesical, e considerar nos casos em que for usada a peridural, sim, aí é razoável utilizar a sondagem vesical. A gente ainda utiliza a sondagem vesical, mas o importante, na minha opinião, se você utilizar, usa durante a cirurgia, terminou a cirurgia, já tira a sonda, não deixa o paciente ir para o quarto com a sonda, porque realmente não ajuda em nada, só atrapalha. Em relação ao pós-operatório, o protocolo ressalta que os pacientes devem ser mobilizados dentro das primeiras 24 horas de cirurgia. Então, o paciente tem que sair já com a prescrição para deambular, para sentar na poltrona, para fazer fisioterapia. A gente deve buscar ativamente tirar o paciente da cama com menos de 24 horas de cirurgia. E aqui fui eu que acrescentei, porque o protocolo não fala, mas a gente deve instituir medidas para evitar constipação, que é assim como náusea e vômito, é uma das queixas mais comuns de pós-operatório, que às vezes atrasa a alta e incomoda muito os pacientes. Então, é recomendável que o paciente já saia do centro cirúrgico com prescrição de laxante, porque principalmente se for utilizado opioide. A gente sabe que o opioide aumenta muito a incidência de constipação. Bom, então agora, depois de ter mostrado o que diz o protocolo, eu vou mostrar alguns estudos que analisaram desfechos após a instituição do protocolo ERAS, tá? A ideia aqui é só discutir um pouco do que é desfecho e o que o protocolo pode ou não mudar na instituição, e não, a minha ideia não é sugerir que a gente institua esse protocolo em si, mas cuidar todos esses pontos que eu citei. Bom, então o primeiro estudo que eu vou mostrar foi publicado em 2018, um estudo em inglês, onde eles avaliaram o impacto do protocolo ERAS, eles avaliaram o quanto que esse protocolo foi cumprido, quantos itens foram cumpridos, né, dentro desse protocolo, e se isso teve impacto na morbidade e na internação. Então, a partir do momento em que eles instituíram o protocolo na instituição, eles avaliaram 422 ressecções que se seguiram ao protocolo, tá? E aqui o que eles viram é que, quanto maior o número de itens que eles instituíram do protocolo, foi menor a morbidade e foi menor o tempo de internação, foi menor a incidência de internação prolongada nos pacientes. Esse outro trabalho, que é americano, publicado em 2018, ele comparou uma série retrospectiva de 162 vídeos, 62 toracotomias, instituiu o protocolo ERAS, e a partir daí ele comparou prospectivamente com 81 vídeos, 58 toracotomias. Ele analisou diversas coisas, mas o que eu queria mostrar aqui é em relação ao consumo de opioides. Então, esse primeiro gráfico é o grupo de videotoracoscopia, o segundo, o grupo de toracotomia.
E aqui em azul é pré-ERAS e o vermelho é pós-ERAS. Então, você vê que no intraoperatório, depois da instituição do protocolo, praticamente não se usou opioides, e no pós-operatório, o consumo de opioides para o grupo de videotoracoscopia diminuiu 74%, e para a toracotomia diminuiu 59%. E aí, quando eles avaliaram a escala de dor nos pacientes até o quarto pós-operatório, ficou nítido que para o grupo de vídeo não houve diferença, né, na escala de dor nos primeiros 4 dias de cirurgia, e no grupo de toracotomia aparentemente teve um pouco mais de dor depois do protocolo, diminuindo os opioides, porém não teve significância estatística. Eles também mostraram que houve uma redução do tempo de internação após o protocolo, de 3 para 2 dias no grupo de vídeo, de 6 para 4 dias no grupo de toracotomia, e também uma redução de custo nos 2 grupos, no custo total de internação. Esse outro trabalho, estudo suíço, publicado em 2018, também comparou retrospectivamente 50 videotoracoscopias com 50 após a instituição do protocolo, e ele avaliou aqui a questão da custo-efetividade. Aqui, esse gráfico mostra o compliance, né, de todos aqueles itens que eu mostrei para vocês, que são citados no protocolo, aquilo que eles tiveram maior adesão e o que tiveram menor adesão. Então, a questão da educação no pré-operatório, o não uso de pré-medicação teve uma adesão mais baixa, o não uso de opioides, né, parar o uso de opioides e mobilização precoce. Então, você vê que, mesmo depois da instituição do protocolo, alguns itens ainda existe uma dificuldade de atingir uma adesão maior. Mesmo assim, eles tiveram redução de morbidade pós-operatória, de complicações pulmonares, menor incidência de atelectasia, menor tempo de internação, e o custo hospitalar também foi menor quando compara aqui os controles com o grupo pós-ERAS. E, por fim, esse último trabalho que eu vou mostrar sobre o ERAS em si é um trabalho do Brunelli. Eu coloquei aqui justamente porque ele é um dos coautores do guideline, e esse trabalho foi um trabalho negativo, então é interessante ver como nem tudo a gente consegue mostrar mudança dependendo dos desfechos que a gente escolhe. Então, aqui ele comparou uma série retrospectiva com uma série prospectiva após a instituição do protocolo ERAS. E aí o que ele viu aqui, que os desfechos que ele avaliou foram complicações cardiopulmonares, mortalidade em 30 e 90 dias e tempo de internação. E não houve diferença entre o grupo pré e pós-ERAS. E aí é interessante discutir, ler a discussão desse trabalho, que eles colocam o seguinte, que talvez boa parte desses desfechos, o fato de você deles já terem um número alto de videotoracoscopia e cirurgia minimamente invasiva no serviço, e isso não mudou, né, daqui para cá, talvez esses desfechos sejam muito influenciados só pelo fato deles já fazerem muito videotoracoscopia. E outra coisa que, às vezes, pequenas mudanças, como eu mostrei, eles não vão mudar a mortalidade, não vai mudar a complicação, vai mudar outras coisas que são tão importantes, que também são importantes, mas que os estudos acabam não conseguindo medir, ou pelo menos não foram feitos para isso. Bom, eu vou falar aqui, eu coloquei uma meta-análise que fala sobre a questão da reabilitação pré-operatória, tá? Que eu acho que isso é uma coisa importante da gente discutir, porque a gente não costuma fazer isso de rotina, né? A gente não tem hábito de encaminhar os pacientes para reabilitação, e dentro da nossa área, né, de cirurgia pulmonar, isso seria uma das coisas que talvez a gente pudesse melhorar bastante os desfechos. Este é o lembrete de estudar inglês. Opa, você vê que a minha Alexa resolveu entrar aqui no meio. Inglês. Bom, aqui essa meta-análise mostrou que o uso da reabilitação no pré-operatório conseguiu melhorar o VF1 e o CVF dos pacientes, conseguiu diminuir tempo de internação, complicações pulmonares e complicações em geral. Então, é algo que a gente deveria discutir, talvez pensar num protocolo para os nossos pacientes.
E, por fim, o último trabalho que eu vou mostrar é esse aqui, que eu achei muito legal, porque é um estudo em que eles usaram um aplicativo em que eles entregavam para o paciente que ia fazer cirurgia pulmonar um iPad, um oxímetro, e esse aplicativo tem os vídeos mostrando exercícios que o paciente pode fazer em casa. E aí eles compararam o grupo que fez os exercícios em casa com o grupo que fez os exercícios no serviço de referência com o fisioterapeuta, mostrando que é possível reabilitar o paciente em casa usando a tecnologia. Eu nem vou entrar no mérito dos resultados, mas eu achei muito legal porque hoje em dia a gente já tem diversas plataformas para fazer exercício em casa, né? Não voltados para reabilitação pulmonar, mas já que já existe essa tecnologia, não tem por que a gente não achar que isso aqui poderia ajudar os pacientes. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês os nossos números do serviço da Faculdade de Medicina. Esses números foram retirados do Registro Paulista de Câncer de Pulmão, que é um registro onde a gente tem pacientes operados para câncer de pulmão, ressecções pulmonares. Então, de 2002 a 2020, nós temos registrados até o momento 791 casos, e eu vou mostrar alguns números de evolução para vocês. Então, aqui, em relação à cirurgia minimamente invasiva, começando aqui em 2002, a gente fazia 100% tudo toracotomia. A partir de 2009, foi quando começou o ICESP, a gente começou os primeiros casos de videotoracoscopia. E isso foi aumentando progressivamente. A gente começou a fazer robótica em 2015, apesar de que atualmente não temos feito, mas tivemos aqui uma época em que a gente fez alguns casos. Mas o que interessa é que, atualmente, a gente tem aqui mais de 80% de proporção, né, de cirurgia minimamente invasiva. Então, isso é uma nítida evolução. Entre 2010 e 2011, lá no ICESP, a gente começou a fazer um banco de dados prospectivo. No início era em Excel, agora a gente faz tudo no REDCap. E a gente começou a fazer reuniões periódicas para discutir os nossos números, para discutir nossas condutas, para ver onde a gente podia melhorar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começou a olhar os nossos números, nosso tempo de internação, nossas complicações, a gente foi estabelecendo metas e isso foi muito positivo, né? Então, quando eu falei lá no início de auditoria, é isso que eu quero dizer, é não só coletar dados, mas olhar os dados e tentar usá-los para a gente conseguir instituir melhorias no nosso serviço. Aqui mostra a evolução de como a gente encaminhava praticamente todo mundo para a UTI no pós-operatório, e atualmente a gente encaminha muito menos, então não chega nem a 30%, e isso foi evoluindo nitidamente. Então, para que o paciente precisa ir para a UTI no pós-operatório de uma lobectomia? A maioria não precisa, e ir para a UTI, você colocar um paciente que não precisa de UTI dentro de uma UTI, você está trazendo para ele mais malefícios do que benefícios, porque ele vai ter dificuldade de se mobilizar mais precocemente, mesmo tendo fisioterapeuta, ele vai fazer exercício no leito, dificilmente vão colocar ele para andar, ele pode ser que ele receba mais opioides, enfim, ele está num ambiente que tem mais risco de infecção, ou seja, não há necessidade de mandar todo mundo para UTI. E, atualmente, no ICESP, vejam, é menos de 30% dos pacientes que vão para a UTI. Nosso tempo de internação, nossa mediana de internação foi de 9, 10 dias internados, para agora uma mediana de 3 dias. Então, todas essas medidas que a gente veio instituindo tiveram um efeito grande no tempo de internação. E aqui o tempo que o paciente fica na UTI, isso a gente vê que não muda muito, mas lembrando que aqui quase todo mundo ia para a UTI aqui no começo, e agora só vai quem realmente precisa. Então, quem realmente precisa, talvez vai ficar 2, 3 dias na UTI. Se o paciente ficou só uma noite na UTI, talvez ele fosse aquele paciente que realmente não precisava ir para a UTI. O tempo total com o dreno. Veja, os pacientes ficavam antes quase 6 dias com o dreno, e agora a gente tem retirado o dreno numa mediana de 2 dias. E lembrando que, a partir de 2014, entre 2014 e 2015, a gente mudou, e pelo menos no ICESP, a gente passou a usar só um dreno para todas as ressecções pulmonares, e a gente tem usado drenos mais finos. A gente usa um 28
se possível, usar um 24, mas a gente não tem disponível. Se tivesse, com certeza a gente usaria. Em relação à mortalidade operatória, então, vejam que houve uma redução grande de 8% para 2% de mortalidade operatória. E aqui, eu quis mostrar para vocês estou terminando já a aula, uma reflexão, né? Isso aqui a gente, desde que começou o ICESP, a gente mede esses tempos aqui. Quanto tempo o paciente leva entre passar com a gente numa primeira consulta, passar na avaliação pré-operatória com o anestesista e ser liberado para fazer, enfim, a cirurgia. E a gente luta há anos para tentar reduzir esses tempos e, de fato, é muito difícil conseguir reduzir, porque a gente depende de muitas coisas que acontecem entre a primeira consulta e essa avaliação, que são tempo para fazer o PET, para fazer ressonância, para fazer um eco, para fazer prova de função pulmonar. Então, mas o que eu quero refletir é que a gente demora aqui 2 meses para conseguir fazer tudo isso. Então, esse é um tempo que a gente poderia usar para ajudar o paciente a parar de fumar, para fazer uma avaliação nutricional, para fazer uma reabilitação pré-operatória. Já que a gente não consegue diminuir esse tempo, não tem desculpa para a gente não fazer outras coisas que são tão importantes para o paciente e que a gente acaba não fazendo atualmente. E aqui a conclusão é onde estamos atualmente, na minha opinião, vamos ver se vocês concordam, em relação aos itens que eu mostrei aqui. Então, no pré-operatório, o que a gente precisa melhorar? Eu acho que a gente informa o paciente, mas é aquela conversa ali na hora, no consultório, não é feita, a gente ainda não faz uma informação com uma cartilha, com um checklist, em que o paciente, de fato, tenha ideia de tudo que ele vai passar. Acho que a gente pode melhorar nisso. Avaliação do status nutricional, a gente não faz, a gente no ICESP tem uma equipe de nutrição, então a gente poderia atuar um pouco mais nisso. A cessação do tabagismo, acho que a gente também precisa melhorar, junto com os pneumologistas. A pré-habilitação pulmonar, como eu disse, a gente praticamente não faz em nenhum caso. Redução do jejum e uso de carboidratos, isso a gente não faz, aliás, o contrário, eu vejo que os nossos pacientes ficam muito mais que 8 horas em jejum, porque às vezes o paciente, se uma cirurgia está marcada para as 10 da manhã, ele vai parar, ele vai jantar e vai ficar a noite inteira sem comer nada, então eles chegam com jejum muito, muito prolongado, né? E isso é uma questão de conversar e mudar essa filosofia junto com a equipe de anestesia. Em relação ao perioperatório, acho que é onde a gente está melhor. A gente tem utilizado profilaxia mecânica para todos os pacientes. Lá no ICESP, a enfermagem nem pergunta, já sai colocando para todo mundo, meia elástica e compressor. Prevenção de hipotermia, sim. O controle de náuseas e vômitos, acho que a gente pode melhorar, até porque algumas medidas, como eu expliquei, a gente nem faz. Em relação à anestesia geral e bloqueios regionais, acho que temos que melhorar também, talvez começar a fazer menos peridural, mais bloqueio paravertebral, e isso também depende de conversa com a equipe de anestesia. Uso de cirurgia minimamente invasiva, sim, estamos bem. Posicionamento adequado e medidas protetivas, sim. No pós-operatório, uso de um único dreno, sim. Retirar sondagem vesical, sim. Uso de sistemas de drenagem digital, infelizmente não temos disponíveis. Nós tivemos uma época no ICESP. Eu acho que isso sim seria algo para a gente. Eu sei que tem um custo alto, mas seria muito interessante se a gente tivesse, até para ajudar a nossa comunicação com os residentes, porque torna isso uma medida objetiva. Retirada precoce do dreno, pelo menos no ICESP, a gente faz isso. O paciente, primeiro pós-operatório, está sem escape, pode tirar o dreno sempre. Mobilização precoce, sim. Redução de opioides, acho que a gente precisa melhorar, até porque a gente depende um pouco também do grupo de dor, acho que a gente pode melhorar isso. E profilaxia de constipação, também acho que a gente deveria prestar mais atenção e melhorar um pouco isso. Acho que era isso. Eu queria só terminar com essa frase do Brunelli, que é desse artigo que eu mostrei para vocês, que é a seguinte, que o progresso nos cuidados médicos, assim como nos esportes, é muito mais atingido através de pequenos ganhos marginais, né? A somatória de pequenos detalhes. Então, isso, muitas vezes, são pequenos detalhes que vão melhorar o desfecho final. É isso.
Obrigada. Agora a Paula vai mostrar o caso clínico. Bom dia. Eu sou a Paula, vou tentar ser bem breve. Como a doutora Alice falou, é um caso clínico mais ilustrativo para a gente mostrar o que está acontecendo atualmente no cenário clínico do nosso serviço de residência, né? Então, manejo perioperatório em cirurgia torácica. O nosso caso clínico é um paciente de 70 anos, do sexo masculino, procedente de São Paulo. A queixa principal dele era a falta de ar, com uma dispneia progressiva há 6 meses. Era um paciente que ele veio encaminhado do HC, ele veio com uma dor torácica e dispneia progressiva, com uma tomografia foi evidenciada uma massa pulmonar no lobo inferior esquerdo. Ele não realizou biópsia, mas veio encaminhado por ICESP. Deixa eu botar a câmera aqui. Bom, de antecedente patológico, era um paciente que ele tinha diabetes, ele era tabagista, ex-tabagista, tinha interrompido há 5 anos, ele tinha um pós-operatório de colocação de endoprótese por um aneurisma de aorta abdominal por uma cirurgia endovascular em 2015. Negava etilismo, e ele tomava S uma vez ao dia e Alenia. Era um DPOC assintomático. A primeira consulta dele foi em novembro de 2019, era um paciente com uma dispneia MRC1, uma tosse seca. No exame físico ele não tinha nada de alterado e a conduta foi uma biópsia transtorácica. A biópsia transtorácica foi realizada no dia 10/12, veio um adenocarcinoma mucinoso, a gente solicitou imunohistoquímica e a conclusão da patologia foi um adenocarcinoma mucinoso de origem pulmonar. A gente realizou o estagiamento do paciente, foi feito um PET, foi feita a ressonância de crânio, foi feito o EBUS também, como estagiamento invasivo do mediastino. O PET veio uma captação nessa massa, um SUV de 7,6, uma massa de 5 a 5,3 centímetros. Na ressonância de crânio não tinha acometimento secundário e o EBUS não teve indicação de punção aspirativa por conta do linfonodo ser menor que 5 milímetros. O estagiamento levou 14 dias para ser realizado. O estagiário clínico dele ficou como 2, a gente solicitou então que fosse para avaliação pré-operatória e optamos pelo tratamento cirúrgico do paciente. A avaliação pré-operatória foi realizada com uma prova de função pulmonar, um ecocardiograma, uma avaliação pré-operatória clínica e do anestesista. Então, não tínhamos alterações na prova de função pulmonar, o eco também não tinha alteração com uma fração de ejeção boa, e a avaliação pré-operatória ele ficou com um ASA 2, tinha um ECOG bom, um KPS de 90, um risco cardíaco intermediário, e era um paciente DPOcítico leve assintomático. A avaliação pré-operatória também demorou cerca de 2 semanas. O paciente não precisou de estratificação adicional de risco e foi liberado para o procedimento cirúrgico. E a gente entra no manejo pré-operatório ou intraoperatório. Então, como a doutora Letícia falou, no ICESP a gente tem bastante procedimento com anestesia peridural. O paciente, eles colocam meia elástica, compressão pneumática, basicamente em todos os pacientes, é automático. Coxinha e posicionador em gel é uma coisa também que é uma verdade absoluta no ICESP e o posicionamento adequado. E a cirurgia foi realizada no dia 5/3 de 2020, foi uma lobectomia inferior, uma linfadenectomia radical por uma cirurgia, um procedimento minimamente invasivo. A gente não fez uso de catéter venoso central, precisou de sonda vesical de Nemora, assim como a maioria dos pacientes que a gente tem lá no ICESP. Foi realizado a drenagem tubular com um dreno tubular, número 28, com um selo d'água. O paciente, logo no POI, ele foi encaminhado para a enfermaria, foi liberado dieta leve e uma mobilização em 12 horas adequada, assim como fisioterapia motor e respiratória. Esse é o raio-x do POI, então o pós-operatório imediato, que foi no dia 5/3. Logo no primeiro pós-operatório, o paciente já estava sem dreno, então foi retirado o dreno com 1 dia de pós-operatório. E aqui a gente tem um segmento do paciente, né? Então, ele foi realizado a cirurgia no dia 5/3, a retirada do dreno 1 dia após, ele teve alta hospitalar 2 dias após a cirurgia, e teve o segmento ambulatorial com a primeira consulta no retorno, 14 dias após a cirurgia. Tudo isso demorou em torno de 16 semanas, que contabiliza também dentro do esperado. A primeira consulta, o paciente já estava com controle adequado da dor, não estava sentindo dor, não estava fazendo uso de analgésicos e já estava realizando as atividades básicas da vida diária.
Então, aqui, basicamente, para a gente sistematizar a linha do tempo, o tanto de tempo que o paciente levou para fazer tudo isso. Então, entre a primeira consulta e a biópsia transtorácica, assim que ele chegou no ICESP, foram 13 dias. Da biópsia transtorácica e estadiamento, a gente teve cerca de 50 dias. Depois, a avaliação pré-operatória, mais 19 dias. Para a cirurgia, 17 dias. E o retorno para a cirurgia para alta, 2 dias. E o retorno ambulatorial, 14 dias. Contabilizando tudo isso, nosso paciente, desde que ele chegou no ICESP até ter a primeira consulta de retorno, ele demorou 4 meses, só para lembrar, isso foi antes da pandemia, né? Foi dia 5 de março de 2020. 4 meses para fazer o tratamento clínico proposto. Muito obrigada. Parabéns, Paula, também gostei muito da apresentação de vocês duas. Eu abro a palavra se alguém quiser fazer algum comentário rápido, e depois eu gostaria de fazer alguns comentários finais. Eu queria fazer uma pergunta, pode, Paulo? Claro, doutor. Pode. Primeiro, parabenizar a Letícia e a Paula pelas apresentações fantásticas, e o assunto que todo mundo sabe que é importante, mas frequentemente acaba ficando um pouco de lado, então acho que é muito bom lembrar isso. Esse manejo perioperatório é super importante. Mas a pergunta direta para a Letícia o ERAS é um conjunto de medidas. Por exemplo, o Brunelli mostrou que não alterou usar ou não usar o ERAS, tal. Mas dentro disso, tem algum estudo que mostra que, por exemplo, determinadas medidas, tipo assim, tirar precoce do leito é muito mais importante que outras? Por exemplo, tem algum trabalho que meio que gradua essas medidas? E mais uma vez, parabéns. Doutor Miguel, não me lembro de ter visto nenhum trabalho, assim, que consiga comparar o que é mais importante do que o outro, até porque é difícil, né? É difícil você conseguir atribuir, né, pesos para cada uma dessas medidas. Eu acho que a mensagem é que é o conjunto das medidas, né, que faz a mudança do desfecho, né? Então, assim, você retirar o dreno precoce, mas também não tirar o paciente da cama, então, e aí uma coisa anula a outra. Então, acho que quanto mais... Por isso que eles medem o compliance, né? Então, são vários itens e eles tentam medir quanto mais itens seguir, aparentemente você melhora os desfechos. É o conjunto de medidas, né? Eu acho que é muito mais isso. Lógico. Estou fechando as inscrições. 3 pessoas já levantaram a mão. Ribas, peço que todos sejam bem objetivos. Ribas, está sem som de novo. Está sem som. Engraçado, está aberto o microfone, mas a gente não escuta. Passo a palavra ao Terra. Bom dia a todos. Queria primeiro parabenizar a Letícia e a Paula, foram excelentes as apresentações. Eu queria ressaltar 2 coisas. A primeira, dentro do que o Miguel falou, existe um estudo que mostra, um ensaio clínico randomizado, que mostra que realmente a mobilização precoce ela é um fator bem relevante, sugerindo que talvez esse seja um dos fatores preponderantes, mas isso está dentro também de um contexto. Então, é difícil você excluir, como a Letícia comentou, uma coisa do contexto global. Eu acho que o importante é entender que não adianta você só fazer uma cirurgia minimamente invasiva se o seu pós-operatório continua maximamente invasivo. Então, a mensagem é que, normalmente, quem já muda um dos pontos aí acaba mudando o contexto como um todo do seu cuidado e os resultados vão melhorando. E o outro ponto que eu acho muito importante, que eu queria ressaltar, que a Letícia mencionou, mas é importante a gente bater bastante nessa tecla, é a mensuração de resultados. Né? O efeito Hawthorne mostra que se você olha o seu resultado, ele já melhora. O fato de você olhar o resultado. Então, quando nós começamos a fazer isso no ICESP, nós vimos coisas que pareciam bobas, mas eram óbvias. Aquela história de, vamos deixar para tirar esse dreno amanhã, mas não sei o quê. Quando você começa a olhar, você começa a parar de fazer coisas que, às vezes, são nossa rotina e que não fazem sentido. Então, eu recomendo a todo mundo que tenha um mecanismo de realmente seguir os seus resultados e olhar. E não adianta seguir só falando, não, eu me lembro, meus 3 últimos casos foram assim.
porque isso geralmente te leva a um viés de memória e você só vai lembrar os casos bons e ruins. Então, minha sugestão é que realmente todos façam a monitorização dos seus dados. Estão me ouvindo agora? Estamos sim, Ribas. Estão me ouvindo? Pode falar, Ribas. É bem rápido. Eu já elogiei a Letícia pelo fantástico trabalho e a Paula. Eu só gostaria de mencionar duas coisas para a Letícia. Quando você diz, e muito bem acrescentado na história da obstipação pós-operatória, também faltam o líquido que facilita, né, o dissolve gases, que é talvez as coisas mais importantes, não só laxantes, mas também esse tipo de... Então, isso é uma coisa muito importante para acrescentar. E segundo, você mesmo deu a dica, você mesmo sugeriu, nós temos praticamente 2 meses aí do paciente aguardando o procedimento cirúrgico, se ele por um acaso for feito. E você mencionou, vamos escrever isso. Se nós já tivermos isso como uma receita de bolo simples, geral, objetiva, isso pode ajudar e muito, porque o paciente também, não só ele vai ser informado, mas ele cobra dele e do serviço aquele cuidado. Então, escrever isso, Letícia, é fundamental e você já tem praticamente tudo pronto. Basta colocar no papel. E meus parabéns mais uma vez. Obrigada. Pedro Nabuco. Pedro. Foi sem querer mais uma vez, professor. Eu tenho dificuldade com esse negócio. Tá bom. Flávio Pola é a última. Comentário, depois eu vou fazer o comentário final. Flávio. Professor, eu também apertei sem querer. Mas parabéns, Letícia e Paula, foram muito boas. Tá bom. Bom, pessoal, assim, parabéns. Acho que as duas apresentações foram bem elucidativas, bem boas, tanto do ponto de vista visual quanto didático. Em relação a isso, um comentário só. A Letícia, cada vez que colocou um X, colocou com uma conotação negativa. E a Paula depois colocou X, que o doente não teve dor e que o doente não teve analgésico. Então, isso induz, para quem está assistindo, a achar que é uma conotação negativa também. Como as duas aulas foram acopladas, sei lá, uma questão marketológica, assim. Você está batendo o olho, se você não estiver muito atento, você fala, poxa, falhou na dor, né? Porque deu uma conotação negativa. Só um comentário bobo. E a outra questão, em relação à questão do tempo de pré-operatório. O tempo de pré-operatório, eu já comentei isso em relação ao transplante de pulmão e também não consegui resolver. Mas tem uma questão por exemplo, o Medina, que tem o maior serviço de transplante de rim do mundo, é o do Hospital do Rim. Eles estão fazendo mais de 1.000 transplantes de rim por ano. É uma coisa extraordinária. Eles fizeram agora, na pandemia, ao invés de diminuir, eles aumentaram o transplante renal, porque os outros serviços pararam de aceitar, então eles estão fazendo mais transplante renal do que faziam antes da pandemia. Então, é uma coisa realmente extraordinária. E o doente chega, eles fizeram um jeito que é para ser sustentável, porque é tudo pelo SUS praticamente. Eles fazem, o doente entra de manhã, passa numa consulta e vai saindo de uma sala, vai para outra, de uma sala vai para outra, faz o mínimo de exames necessário e ao final do dia ele já está na lista, ele já vai para a lista ou não vai para a lista. Ele falou que se baseou isso em produção industrial. Ele pegou isso junto à indústria automobilística. De você vai a uma linha de montagem, na verdade. Ele já deu várias apresentações sobre isso, inclusive no Ministério da Saúde, para mostrar como viabilizar um sistema de muito rápido e muito barato e muito eficiente, né? Então, acho que valeria a pena a gente tentar discutir nas várias instâncias, no ICESP, no INCOR, em cada um dos grupos, o que a gente poderia fazer para maximizar isso? Porque, no final das contas, para a instituição custa o mesmo preço. O doente fazer exames em 1 mês ou 2 meses, ou fazer o exame em 2 dias, o preço é o mesmo, mas vamos fazer os mesmos exames. É questão muito mais de organização do que de custeio. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar com isso na cabeça e tentar ver o que a gente consegue agilizar. Acho que todos nós ganharíamos. E a última questão, o último comentário, em relação à questão da drenagem digital. A drenagem digital, a gente conseguiu alguns protocolos e conseguiu até doações,
E eu acho que o que a gente poderia fazer, tem várias coisas que a gente tem hoje, porque considerou importantes, e que a gente conseguiu viabilizar o custo. Claro que tendo boa vontade de todos. Então, por exemplo, a barra de NAS é uma coisa que o serviço de SUS não tem, e aqui tem grampeadores, muitas vezes, próteses traqueais, vários tipos, que o SUS não dispõe, e a gente consegue custear isso. Obviamente, as empresas fazem por um preço muito menor do que o preço que elas vendem para saúde suplementares. Tem que lembrar que estão vendendo para um serviço de SUS, né? Mas eu acho que aí valeria a pena as duas coisas. A conversa primeiro com os fornecedores, para ver como a gente poderia fazer isso. Hoje tem pregão, mas eu acho que a gente poderia tentar, de fato, a gente especifica, viabiliza, desde que haja boa vontade dos dois lados. Então, eu peço a cada um dos senhores que estiverem escutando e que estiverem interessados nisso, sei lá, quem tem mais contato com o Topaz, quem tem mais contato com agora me falha o nome, as outras empresas de selagem digital, para a gente ter tipo 3 no pregão, mas a gente conversando com esse espírito, a gente consegue viabilizar sim. Eu acho que não é uma coisa impossível de viabilizar. É questão da gente especificar, desde que eles também tenham a contrapartida de oferecer por um preço que muitas vezes, em muitos setores, a gente compra por 20% do que eles vendem para esse mercado. Eu acho que é viável. É tipo o preço de custo. Eles têm interesse também pela escala e pela escola que nós somos, né? Pela formação de pessoas. Então, acho que, por favor, já peço a cada um, eu sei que vários de vocês têm esses contatos, para a gente tentar viabilizar isso. Eu acho que realmente é uma coisa importante e acho que a gente consegue viabilizar. Bom, pessoal, muito obrigado. Acho que a reunião foi ótima. Gostei muito, Letícia. Acho que a apresentação, da forma que você fez, foi bastante didática. Paula, a sua apresentação também foi muito boa e gostei muito também. O caso foi bastante ilustrativo. Parabéns a todos. Muito obrigado. Ótimo mês e ótimo ano para todos nós.